Minha esposa quis abrir nosso casamento e agora que arrumei uma nova parceira, ela se arrepende de tudo. Ela se afastou das amigas, largou o emprego e começou a aparecer na minha casa como se nada tivesse acontecido. Jamais imaginei que chegaríamos a esse ponto, mas aqui estamos. Estamos juntos há 10 anos, casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos o primeiro e único relacionamento um do outro. Sempre achei que isso tornava nosso casamento especial, mas pelo jeito, só eu pensava assim. Um tempo atrás, ela começou a trabalhar numa empresa nova. No começo, teve dificuldade de se enturmar porque sempre foi mais fechada, mas com meu incentivo, acabou fazendo amizade com um grupo de mulheres. Umas eram solteiras, outras divorciadas, algumas namoravam, mas nenhuma era casada. Fiquei feliz por ela ter novas amizades, mas depois ela começou a sair para beber toda hora, entrou no ritmo das festas e logo percebi que ela estava mudando. Começou a chegar cada vez mais tarde em casa e a gente foi se afastando. Eu não queria parecer aquele marido controlador, mas não conseguia evitar a sensação de estar sendo deixado de lado. Daí, a empresa contratou um novo gerente, que virou o centro das atenções entre ela e as amigas. Ela começou a falar dele, no começo só de leve e depois não parava mais. Já não era só papo de trabalho. Quando perguntei sobre isso, desconversou. Foi aí que começou a me perguntar se eu não me arrependia de só ter estado com ela. Eu disse que não, que ela sempre foi tudo pra mim. Mas ela ficou com um olhar distante e mudou de assunto. De repente, veio com a ideia de abrir o casamento. Disse que não queria me perder, mas também não queria carregar arrependimentos. Fiquei sem chão. Perguntei se tinha a ver com o gerente. Ela negou, mas não me convenceu. Mesmo assim, não quis insistir. Então aceitei meio contrariado. Assim começou tudo. Ela foi em encontros, teve uns casos rápidos e, depois de um tempo, estava basicamente namorando o gerente. Eu até tentei sair também, mas nunca me sentia à vontade, então passava mais tempo em casa. Ela perguntava se eu estava bem, mas nada mudava. Eu tinha a sensação de estar desaparecendo, até que conheci outra pessoa. Ela tinha acabado de chegar da Coreia do Sul, completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. A gente se deu bem de cara, começamos a sair e, pela primeira vez em muito tempo, me senti vivo de novo. Ela me fazia sentir desejado. Minha esposa percebeu, mas no começo achou graça. Quando viu que era sério, mudou completamente. Voltou a chegar cedo em casa, preparava jantar, aparecia no meu trabalho com almoço e tentava se reaproximar. Mas pra mim, alguma coisa já tinha mudado. Eu mal participava, e quando participava, era só pra acabar logo. Uma noite, perguntei o que tinha motivado tudo aquilo. Ela disse, quero te mostrar que te amo. Não consegui segurar o riso. Perguntei das amigas, do gerente, das noites fora de casa. Ela não respondeu. Foi dormir chorando. No dia seguinte, disse que queria fechar o casamento, que se arrependia de tudo e queria que a gente se dedicasse de novo ao nosso relacionamento. Finalmente admitiu que as amigas deram a ideia, que o gerente incentivou, que por um tempo foi emocionante, mas percebeu que o preço foi alto demais. Disse que nunca precisou comparar, que o que a gente tinha era especial, mas agora sentia ter destruído tudo. Falei que não sabia se conseguiria vê-la como minha esposa de novo. Ela desabou e chorou. Só consegui abraçá-la enquanto ela chorava até dormir no sofá. Depois disso, ela pediu demissão, cortou contato com as amigas e parou de ver o gerente. Mas eu não terminei com minha parceira. Não estava pronto para abrir mão da única pessoa que me fazia bem de verdade. Fomos para terapia. Minha esposa contou tudo. As amigas incentivaram, o gerente dava em cima e ela acabou convencida de que não tinha problema. Jurou que nada físico aconteceu antes de abrirmos o casamento, mas admitiu que fizeram coisas que tecnicamente não eram SIX. Isso me abalou muito. Ela se desfez na frente da terapeuta. Depois perguntei o que fez ela enxergar quem o gerente realmente era. Ela disse que ouviu ele comentando sobre ela com outra colega, se gabando de como tinha sido fácil. Foi aí que percebeu que só serviu de distração para ele. Disse que nunca deixou de me amar, mas isso não fazia a dor passar. Implorou pra gente recomeçar em outro lugar, mas eu disse que precisava de tempo. Quando chegamos em casa, comecei a arrumar minhas coisas. Ela recebeu uma ligação de uma ex-amiga, chorando. Descobri que, depois que minha esposa saiu do trabalho, essa amiga também ficou com o gerente e agora estava com medo de estar grávida. O namorado dela descobriu, virou um escândalo, tudo porque ela queria experimentar. Desde então, estou morando num apartamento. Procurei um advogado de divórcio por indicação do meu irmão, só pra garantir. Por enquanto, não tenho vontade de lutar por esse casamento, e parece que minha esposa percebe isso. Antes de eu sair, ela tentou se aproximar, mas quando recusei, ela gritou: "O que sua amante faz por você que eu não faço?" Não respondi. Só balancei a cabeça e disse: "Se depois de tudo o que aconteceu você ainda não entendeu, então já está claro o rumo do nosso casamento." E fui embora. Depois que me mudei, parecia que uma bomba tinha caído no nosso círculo de amigos. A história da minha esposa se espalhou rápido, mas ninguém soube direito o que aconteceu.
Cada versão deixava tudo mais confuso. A antiga empresa dela virou um verdadeiro ninho de fofocas, todo mundo querendo adivinhar quem tinha feito o quê. Depois fiquei sabendo que o RH chegou a chamar minha esposa para uma espécie de inquérito sobre supostos envolvimentos impróprios. Ela me contou com a voz embargada, numa noite pelo telefone. Pelo que entendi, ela tinha sido citada numa denúncia formal. E o gerente já estava sob investigação por outros motivos. Aos poucos, os tais amigos dela começaram a sumir. Bárbara e a Tawane foram as primeiras a desaparecer. Tawane simplesmente bloqueou minha esposa em todas as redes. Já a Bárbara me mandou um textão, praticamente implorando para eu garantir que ela não fosse responsabilizada por nada. Nunca fiquei com ninguém do trabalho, ela escreveu. Nem gostava de sair para beber, na maioria das vezes. Sua esposa é que mudou. Enquanto isso, o gerente tentou inverter a situação e jogou todo mundo contra ela. Chegou ao ponto de dizer ao RH que estava sendo assediado por minha esposa, que ela teria inventado tudo sobre o relacionamento deles. Mas ninguém engoliu essa história. Outras mulheres até apareceram dizendo que ele já tinha tentado coisas parecidas com elas. O setor acabou rachando em grupos. Uns achavam que minha esposa era vítima, outros diziam que ela só bagunçou tudo por não saber separar a vida pessoal do trabalho. Do meu lado, a coisa também não estava nada boa. Velhos amigos começaram a mandar mensagens esquisitas, cheias de perguntas indiretas, tipo: "E aí, você realmente mandou ela fazer aquilo tudo?" Ou ainda: "Cara, fiquei sabendo de uns negócios pesados. Espero que esteja bem." Até minha mãe ligou, preocupada, querendo saber o que estava acontecendo depois de ouvir histórias na igreja. Passei semanas tendo que me explicar pra gente que, sinceramente, mal sabia do que realmente se passava. O golpe final veio numa festa a que fui mais por hábito do que vontade. Alguém perguntou: "Então você é o cara do casamento aberto?" Fiquei ali, com o copo na mão, sem saber se ria ou se jogava a bebida na parede. Saí mais cedo e nunca mais voltei. Enquanto isso, minha esposa me ligava pelo menos uma vez por semana, quase sempre aos prantos. Pedia desculpa, às vezes por ela, às vezes por mim. Dizia que ouviu por aí que eu estava namorando firme, e depois implorava para eu não acreditar em nenhuma das coisas que o gerente andava falando dela. Eu tentava ser educado, mas cada ligação era mais desgastante que a anterior. Nosso divórcio se arrastou, mesmo depois de concordarmos em dividir quase tudo de maneira justa. No começo, minha esposa queria que tudo fosse tranquilo, mas assim que chegou a hora dos papéis, ela mandou uma lista gigante de exigências. Queria ficar com a casa, o carro, metade das minhas economias e ainda levar o cachorro. O advogado dela enviou uma carta ameaçando pedir indenização por danos morais se eu não aceitasse. Minha advogada, Marissa, era direta e prática. "Não deixa ela te fazer sentir culpado", disse. "Ela tá fazendo o papel de vítima." Fomos fundo nas contas. Minha esposa alegou que tinha pago mais na entrada da casa, o que não era verdade. Chegou a dizer que eu era emocionalmente ausente, mostrando mensagens minhas em que eu falava sobre me sentir distante. As mensagens eram reais, mas ela deixou de fora tudo o que fez antes de começar a sair com o gerente. Teve uma reunião de mediação em que ela desabou, chorando sobre a solidão e a perda dos amigos. Fiquei com um sentimento misto de culpa e raiva. Culpa porque sabia que ela estava mesmo sozinha. Raiva porque tudo aquilo era resultado das escolhas dela. O mediador perguntou se a gente conseguiria enxergar o lado um do outro. Minha esposa me olhou com os olhos inchados e sussurrou: "Por favor, será que a gente pode só terminar isso para eu seguir em frente?" Eu concordei, mas o advogado dela continuava querendo arrancar mais dinheiro. Em dado momento, descobri que ela tinha tirado quase 5.000 libras da poupança uma semana antes da separação. Ela disse que era para despesas do dia a dia, mas também pagou 2 semanas de Airbnb e comprou móveis novos. Marissa sugeriu que poderíamos levar isso à justiça, mas só ia enrolar ainda mais. Decidi deixar pra lá, só queria acabar com aquilo. A casa foi o último item a resolver. Ela acabou concordando em me deixar com a casa, desde que eu pagasse uma quantia à vista. Juntei o dinheiro, resgatei alguns investimentos e fiz a transferência. Assinar os papéis foi como sair de uma prisão longa e sufocante. No meio desse caos, eu e Suman começamos a ficar mais sérios. Ela me ajudou a mudar minhas coisas, pendurou cortinas novas, até pintou a sala comigo para dar cara de começo novo. Saíamos com os amigos dela, cozinhávamos juntos, tentando construir algo que fosse além do fim do meu casamento. Mas o drama do divórcio sempre voltava à tona. Minha ex chegou a mandar mensagem para Suman no Instagram. No começo eram só alertas dizendo que eu era fechado, mas depois passou a perguntar onde eu estava, e até sugeriu que Suman deveria tomar cuidado. Suman me mostrou as mensagens. Riu, mas dava pra ver que ficou incomodada. Tudo chegou ao limite numa noite em que eu e Suman jantávamos e minha ex ligou. Chorava, dizendo que tinha visto uma foto nossa na internet e não acreditava em como eu tinha seguido em frente tão rápido. Pedi desculpa, mas ela nem queria ouvir, só queria desabafar.
Desliguei com a sensação de ter traído as duas ao mesmo tempo. Depois disso, Suman começou a se afastar um pouco. Perguntou se eu não precisava de um encerramento com minha ex, ou se talvez ainda não estivesse pronto para seguir em frente. Falei que estava, mas acho que ela sentiu que nem sempre era verdade. Ela confessou que se sentia desconfortável sendo a outra, mesmo eu tendo sido honesto desde o começo. Eu tentava separar minha vida nova do resto, mas parecia que o passado não deixava. Cheguei a receber ligação da mãe da minha ex dizendo basicamente que eu tinha destruído a vida da filha dela. Pedi desculpa, mas ela desligou antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa. Suman perguntou se seria melhor ela se mudar um tempo até as coisas esfriarem. Implorei para que ficasse. No fim, chegamos a um acordo. Ela ficou, mas resolvemos ir devagar. Cerca de um mês depois do divórcio sair, a vida da minha ex continuava em queda livre. Ela perdeu o emprego na cidade depois que o antigo gerente tentou pintar ela como problemática. Uma noite, ela me ligou totalmente bêbada, implorando para eu ajudar a arrumar outro emprego. Ninguém fala comigo. Acham que sou louca ou problemática. Chorava. Falei que não podia ajudar e desliguei, me sentindo mal por horas. Enquanto isso, Suman começou a receber propostas de emprego em outras cidades e perguntou se eu iria com ela. A ideia de deixar tudo pra trás era tentadora. Ficamos conversando até tarde sobre recomeçar em outro lugar. Fui sincero, tenho medo, não quero fugir, mas também não quero continuar preso nessa confusão toda. Ela me abraçou e disse que iria esperar minha decisão. Minha ex ainda tentou uma última cartada. Ela ameaçou jogar nossa história nas redes sociais, dizendo que eu era abusivo e que a ideia do tal casamento aberto tinha sido minha. Liguei pra Marissa, que falou que dava pra mandar uma notificação extrajudicial caso ela tentasse alguma coisa. No fim, não fez nada. Talvez tenha percebido que ninguém ia dar razão pra ela, ou só cansou de brigar mesmo. Depois que o divórcio saiu, achei que tudo ia sossegar. Não foi o caso. Tudo começou com um tweet meio indireto, falando de homens casados que convencem as esposas a topar casamento aberto e depois se fazem de vítimas. Teve milhares de curtidas. No começo, nem me toquei que era sobre mim, mas aí a Bárbara compartilhou colocando "tem gente que precisa ler isso". E depois, a Tawane curtiu. Foi aí que caiu a ficha. Depois veio o vídeo no TikTok. Uma menina que trabalhava com elas fez um post chamado "O que acontece quando amizades de trabalho passam do limite?". Não falou nomes, mas soltou umas frases tipo caso corporativo, manipulação emocional e dano colateral. Os comentários viraram bagunça. Alguém juntou as peças e no dia seguinte já estavam mencionando o nome da Suman. Ela tinha um ateliê de arte online, só com peça artesanal. Tudo pequeno, coisa local mesmo. O perfil do ateliê começou a receber comentários estranhos. Chamavam ela de destruidora de lares. Perguntavam como era ser o upgrade. Teve até quem escreveu, ele vai te trair também quando cansar. No começo ela ria, mas depois acabou desativando de vez os comentários. Uma noite, entrei na cozinha e vi ela apagando mensagens, com um olhar de quem já não aguenta mais. Perguntei se estava tudo bem. Ela deu de ombros. Tá tudo bem, é só barulho. Mas eu sabia que não era. Chegou no limite quando a mãe dela ligou da Coreia, chorando, perguntando por que estranhos estavam mandando mensagem dizendo que a Suman tinha roubado o marido de alguém. Foi a primeira vez que vi a Suman chorar por causa disso. Não era soluço nem grito. Ela só ficou na mesa, com o rosto entre as mãos, sussurrando. Eu não pedi nada disso. Me senti impotente. Fui eu que trouxe ela para esse furacão. E mesmo sem ter postado nada, sem abrir a boca publicamente, era a minha história que estavam distorcendo. Tentei defender ela nos comentários, mas só piorou. Alguém printou o que escrevi e postou dizendo "clássico de manipulador". Comecei a sentir raiva de todo mundo. Da Bárbara, daquela colega do trabalho, de mim mesmo. Cheguei a pensar em mandar mensagem para minha ex, perguntar se ela tinha contado para alguém, mas não fiz. Eu sabia que não era culpa dela. Era só o resultado da bomba que a gente armou junto. A Suman passou a ficar mais tempo no ateliê, voltava só bem tarde às vezes. Perguntei se ela queria espaço. Ela disse que não, mas também não disse que sim. Acabei indo dormir no sofá, só por precaução. Um dia recebi uma mensagem dela. Só 3 palavras. Precisamos de espaço. Foi aí que entendi de verdade. Por mais que eu quisesse acreditar que o passado tinha ficado para trás, ele ainda estava ali. E agora não era só meu, era dela também. Quando ela fez as malas, não teve briga, nem choro. Ela só dobrou umas roupas, pegou a escova de dentes e avisou que ia ficar na casa de uma amiga. Perguntei se queria ajuda com a mala. Ela respondeu que conseguia. Naquela noite, sentei no chão ao lado da cama, encarando o afundado do travesseiro onde ela dormia. Quis ligar, mas não liguei. No dia seguinte, ela mandou mensagem pra gente se encontrar pra um café. Ela escolheu um lugar no meio do caminho entre o ateliê e o AP. Pequenininho, silencioso. Sentamos perto da janela. Tentei sorrir. Ela não. Ela disse, eu te amo, mas sinto que tô sempre vivendo à sombra da sua ex-mulher. Não soube o que responder. Fiquei só ali, com as mãos numa xícara já fria. Ela continuou, em todo lugar que vamos, já é um lugar onde vocês estiveram.
Toda vez que citam seu nome na internet, eu sou arrastada junto. Eu não pedi por isso. Achei que a gente estava construindo algo, mas parece que só estou te ajudando a sobreviver aos destroços. Falei que entendia. Ela fez que sim, mas o olhar mostrava que sabia que eu não entendia de verdade. Decidimos passar um fim de semana separados. Não era um fim, só um tempo. Depois que ela saiu, revirei o armário e achei uma caixa da mudança que nunca tinha aberto. Tinha recibo velho, umas fotos, o cardápio do restaurante onde eu e minha ex comemoramos nossos 5 anos. Sentei no chão, segurando o cardápio, tentando entender onde foi que eu me perdi. No dia seguinte, dirigi até o bairro onde a gente morava. A padaria tinha trocado de dono. O parque agora tinha espaço para cachorro, mas o prédio era o mesmo. Não entrei, só fiquei olhando de longe. Lembrei das nossas brigas por causa da roupa, dela esquecendo o timer, dos domingos de manhã, ela lendo no sofá enquanto eu fazia ovos. Lembrei da noite em que ela falou de casamento aberto pela primeira vez, tão calma, como se tivesse ensaiado. Depois fui no supermercado antigo, andei pelos corredores, vi o cereal que ela gostava e senti um vazio. Não era por saudade dela, mas porque percebi que boa parte de quem eu era tinha nascido naquela relação e ainda estava preso lá. Voltei para casa no silêncio, sem ligar o rádio. Quando cheguei, o AP parecia vazio, mesmo com as artes da Suman nas paredes, mesmo com as pantufas dela na porta. Me dei conta de que não queria só ela de volta. Eu queria ser aquele eu do começo, o que fazia ela se sentir escolhida, não puxada para um resto de história. Naquela noite, escrevi para ela. Não pedi para voltar, não supliquei. Só falei a verdade, que ainda não tinha superado tudo, que estava tentando, que queria que ela voltasse não porque eu precisava ser salvo, mas porque eu queria merecer ficar com ela. Ela não respondeu na hora. Quando respondeu, foi direto. Obrigada por dizer isso, preciso de mais tempo. Então esperei, e nesse tempo, parei de tentar consertar o passado. Só deixei ele existir. Não via nada da minha ex fazia semanas. A última coisa foi um vídeo borrado, de story privado, dela num bar discutindo com segurança. Um amigo mandou com a legenda: "É ela?" Não respondi, mas era. Uma semana depois, chegou uma carta pelo correio, sem remetente, só meu nome escrito numa letra que reconheci na hora. Lá dentro, havia 6 páginas, escritas dos 2 lados. O papel ainda tinha o cheiro do sabonete que ela usava. Ela contou que estava numa clínica de reabilitação em outro estado, mas não disse onde, só chamou de um lugar sem espelhos e com mingau demais. Ela escreveu: "Isso não é pra te culpar, não quero nada de você. Só queria explicar antes de parar de falar de vez." E então começou do começo. Nunca me senti suficiente nem antes de você. Eu vi a minha mãe passar batom só para falar com o carteiro. Uma vez ela me disse que homem só ama se você der motivo todo dia. Isso ficou na minha cabeça desde cedo. Acho que é por isso que eu procurava a atenção como um cachorro com a pata quebrada. Não importava de onde vinha. Eu só precisava saber que ainda tinha. Ela admitiu que passou a beber mais durante o casamento. Disse que, na primeira vez em que ficou completamente bêbada com os colegas do trabalho, acordou apavorada e mentiu pra mim dizendo onde tinha estado. Você sempre acreditou em mim. Isso só piorou as coisas. Contou que nunca planejou se envolver com o gerente, mas a atenção, os elogios, o jeito como ele fazia ela se sentir como se não tivesse envelhecido 10 anos de casamento, tudo isso foi se acumulando. Eu fiquei viciada em ser desejada, não em ser amada, só em ser desejada. Tem diferença, e eu só percebi quando já era tarde demais. Ela falou sobre a noite em que viu eu e Suman online. Disse que, de início, nem me reconheceu, que eu parecia alguém que tinha desistido. Isso me fez me odiar, não porque você seguiu em frente, mas porque percebi que você estava livre, e eu ainda presa num ciclo que eu mesma criei. A última página foi a mais pesada. Espero que ela seja boa pra você. Espero que você deixe ela te amar sem ficar testando o tempo todo como fazia comigo. Eu sei que te machuquei. Sei que destruí tudo, mas por mais que não valha muito agora, eu realmente te amei. Só que mal. Só que do jeito errado. Não quero mais fazer parte da sua história, mas obrigada por ter feito parte da minha. Não tinha assinatura, só uma frase no fim. Por favor, não responda. Fiquei um tempão sentado com a carta no colo. Não chorei, não rasguei. Só lia aquela frase, outra vez e de novo, tentando entender se era um pedido de perdão ou uma punição. No fim, guardei no envelope e tranquei numa gaveta que não era aberta desde que a gente se mudou. Nunca mais ouvi falar dela. Os meses passaram. Suman voltou devagarzinho. Sem cenas, sem reencontro de filme. Simplesmente entrou uma noite, jogou as chaves no balcão e disse: "Trouxe o jantar." Não perguntei se ela ia ficar. Só pus a mesa. A gente quase não falou sobre o passado, pelo menos não logo de cara. Ela focou no trabalho. Eu me ocupei ajudando meu irmão com uns projetos em casa. Dormíamos juntos, mas sempre havia um espaço entre nós. Não era só físico. Era como se os dois estivessem esperando para ver se ainda cabiam um no outro. Até que um dia recebi mensagem de um amigo em comum. Minha ex tinha saído da reabilitação.
Estava morando com a prima, se recuperando. Não respondi, mas fiquei pensando nisso mais do que deveria. Na semana seguinte, passei na frente do café que a gente sempre ia. De repente, resolvi entrar. O lugar continuava igual. Sentei, pedi a bebida preferida dela e mandei uma mensagem. Não quero mexer no passado, mas se um dia quiser conversar pessoalmente, pela última vez, acho que estou pronto. Ela respondeu mais tarde naquela noite. A gente se encontrou num parque, um lugar neutro. Público o suficiente para não virar drama. Ela estava diferente, não pior, só menor. Como se a vida tivesse apertado tudo dela e agora ela estivesse começando outra vez, ainda um pouco enxaguada. Ela sorriu quando me viu. Achei que você não vinha, eu disse. Eu também tive medo de vir. Sentamos num banco, olhando crianças de patinete e cachorros correndo. Ela perguntou como eu estava. Falei a verdade, que estava cansado, mas bem. Ela assentiu. Faz sentido. Conversamos sobre tudo e nada. Reabilitação, busca por trabalho, como a prima virou terapeuta sem querer. Ela disse que começou a escrever num diário, que estava aprendendo a conviver com o silêncio. Falei da carta, que li mais de uma vez, que não estava mais bravo. Ela disse que isso já era tudo o que podia esperar. Depois, soltou uma frase que ficou comigo. Não quero ser perdoada, quero ser compreendida, mesmo que já seja tarde demais. Eu disse que entendia. Antes de ir embora, ela perguntou se podia me dar um abraço. Foi o momento mais humano entre a gente em anos. Sem tensão, sem desejo. Só um instante tranquilo entre duas pessoas que já compartilharam demais para serem estranhos, mas não o bastante para ainda serem amantes. Quando cheguei em casa, Suman estava pintando na sala. Olhou para mim e perguntou: "Você foi?" Eu disse: "Fui." Ela não parecia magoada, só curiosa. "Agora você sente que acabou?" Eu assenti. "Sinto sim." Ela voltou para a tela. "Então vamos parar de arrastar fantasmas." Naquela noite ficamos acordados até tarde, sem falar do passado, sem planejar o futuro, só existindo juntos, finalmente respirando como se o ar tivesse ficado limpo. Um mês depois, Suman recebeu uma proposta de emprego. Era em São Paulo. Trabalho integral, salário bom, algo criativo. Ela me chamou para conversar, disse que não estava me pedindo para ir, só precisava saber se eu queria. Não respondi na hora. Não porque não ligasse, mas porque finalmente entendi que não era questão de correr atrás de algo. Era sobre escolher. Conversamos por dias. Algumas noites, girávamos nas mesmas dúvidas. Outras, só ficávamos em silêncio. Não tinha cobrança. Ninguém implorando. Ninguém fugindo. No fim, ela foi. Eu não fui junto. Não por medo, nem por insegurança. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu precisava descobrir quem eu era sozinho. Nos abraçamos no aeroporto. Nada de despedida dramática, nem promessas vazias. Ela só disse: "Vou ligar." E eu respondi: "Pode deixar, vou atender." Depois que ela partiu, pintei o apartamento de novo. Me desfiz de coisas que estavam paradas desde o divórcio. Comprei um sofá novo sem história nenhuma. Até troquei de número de telefone. Foi bom. Não como se estivesse apagando tudo, só criando espaço. Comecei terapia, de verdade dessa vez. Não para agradar ninguém, não como última alternativa, só porque queria aprender a ser melhor comigo mesmo. Minha terapeuta perguntou por que procurei ajuda. Eu disse: "Não quero mais que meu passado seja a voz mais alta na sala." Me aproximei do meu irmão também. Saímos para tomar uma cerveja, falamos besteira, rimos mais do que achei que conseguiria. Ele disse que tinha orgulho de mim, e eu acreditei. Uma noite, sentei no meio da sala cercado de caixas que nem precisava abrir. Olhei em volta e percebi que não estava esperando nada. Nem ligação, nem mensagem, nem nenhum fechamento. Só paz. E ela não era barulhenta, nem emocionante, mas era minha.